Olá pessoal, nesse vídeo, tratando ainda da revisão em Python, vamos tratar do tratamento de exceções. Vamos falar sobre o tratamento de exceções, que são os blocos try-catch, que é uma maneira de você controlar os erros do seu programa, para que eles possam receber um tratamento adequado, né? E não simplesmente abortar do teu programa, né? Então, executando aqui o Anaconda Navigator, vamos escolher o nosso ambiente Python, que a gente está trabalhando com ele. Já instalamos algumas bibliotecas e aos poucos vamos instalando as bibliotecas que forem necessárias, né? Vamos sempre executar o Jupyter Lab, que é o programa para o ambiente para instalar as bibliotecas, e o Jupyter Notebook. Tá? O Jupyter Notebook é onde a gente vai escrever os programas. No Jupyter Notebook, nós estamos trabalhando numa pasta chamada Udemy, né? Então aqui eu vou criar a minha pasta Udemy e vou criar então um novo programa no New Notebook. Primeiro passo a fazer, vamos dar um nome para esse programa. Eu vou chamar ele de try-catch. Então, como seria a estrutura básica de um programa que manipula erros? Bom, vamos primeiro então forçar uma situação de erro, né? Vamos supor que eu tenho uma variável x e ela vai ter um valor, vou atribuir ela um valor, por exemplo, de 10, e a minha variável y eu vou atribuir 0. E eu vou simplesmente imprimir, quero que você imprima, x divididos por y. O que vai acontecer? Vai acontecer um erro, e um erro eu não tenho controle sobre essa mensagem aqui. Eu queria que o meu programa, e o meu programa abortou, né? Se o meu programa for isso, só essas linhas, ele acabou aqui. Eu queria continuar executando meu programa, ou seja, eu queria que ele não desse eu não abortasse meu programa, né? Então, como é que eu poderia fazer? Eu poderia colocar essa minha instrução sob suspeita num bloco try-catch, sempre lembrando dos dois pontos, tá? Então, eu vou colocar aqui o meu programa, o x igual a 0, o x igual a 10, não vai dar problema essa atribuição, né? Mas eu vou colocar ele aqui dentro do try-catch. Poderia ficar fora do try-catch, o x igual a 10, y igual a 0, poderia ficar fora. Essa aqui que tem que ficar dentro do try-catch, tá? Print x sobre y. E aí, eu vou dar o meu tratamento. Meu tratamento vai vir aqui nesse except. Except, no caso aqui, o erro que eu tenho é um erro de divisão por zero. Então, ele tem um nome próprio para essa divisão por zero. Zero division error. A condição de erro, já existe uma situação para isso. E aqui eu vou colocar então minha mensagem. Print divisão por zero. E aí o meu programa continua. Tá? Se eu executar aqui, você vê que ele saiu limpo, né? Divisão por zero. Tá? Então, basicamente, o try-catch ele é essa estrutura. Vamos supor que eu não sei qual é. É uma situação de erro aí, mas eu não sei qual é a situação de erro. Eu posso usar esse nome genérico aqui, ó, exception SE. E aí eu vou imprimir, ó, print erro. Que erro vai ser? Vai ser o erro E. Né? Você lembra que o F asterisco, ele permite eu colocar variáveis ali dentro. Então, o que tiver entre colchetes, entre chaves, né? Entre chaves, aqui no caso entre chaves está o E, vai ser minha variável E. Então, aqui ele já vai dar o tratamento, ó, exception as E, ele vai trazer a condição de erro, que é error division by zero. Está em inglês, né? Não tem em português. Na outra opção aqui eu posso colocar em português aqui. Mas enfim, quando eu não sei a condição de erro, eu posso usar genericamente esse exception aí. Tá?
E eu também posso usar uma condição, nesses blocos try-catch, eu posso usar a condição finally. A condição finally ele vai passar sempre no final desse bloco aqui. Então, print encerrando. O finally sempre vai ser executado. Então, aqui no caso, ele vai dar divisão por zero, encerrando. Vamos supor que desse uma situação que não desse erro. Por exemplo, 10 divididos por 1. Não vai dar erro. O que vai dar agora nesse caso? Vai dar o resultado, né? Print x sobre y, vai dar o 10 e depois encerrando. Você vê que nos dois casos, tanto na situação de erro quanto na situação que não tem erro, ele sempre vai passar pelo encerrando, sempre vai passar pelo finally. Então, essa é a estrutura básica do try, except, tá? Que é uma estrutura que permite manipular situações de erro. Bom, vamos tentar outras situações. Por exemplo, vamos tentar acessar uma página na internet, tá? Existe um site que é o Google Patents. O Google Patents ele permite ver documentos de patente. Vamos entrar por aqui. Google Patents, que é o patents.google.com. E aí eu vou colocar o nome de uma patente, por exemplo, o S5 milhões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O S5 milhões é uma patente, inclusive, de um brasileiro. Ele se chama, da Universidade de Flórida, Flávio Altertum, é um brasileiro. Bem, patente US 5 milhões. É um documento, tá? Aqui existe um endereço válido, né? Isso aqui é um endereço válido, tá? Agora eu pego aqui, por exemplo, se eu digitar aqui, trocar o A por B, por exemplo. Opa, that's an error. Aqui essa página não existe. Então, eu tenho aqui, se eu tentar chamar essa URL aqui, essa URL aqui, ela dá bem sucedida, que tem o A, o S5 milhões A. Ele é bem sucedido. Para executar, para chamar aquela página, eu tenho uma função, vou criar minha variável HTML igual a URL open. O URL open, ele vai entrar na página que você está dizendo, nessa URL, e vai resgatar o HTML e vai colocar lá na variável HTML. Vamos tentar ver o que vai acontecer? Opa, deu erro aqui, ó. URL open not defined. É porque eu estou tentando chamar uma função URL open que ele não está reconhecendo. Eu tenho que usar uma biblioteca. Qual a biblioteca que eu vou usar? Bom, eu posso perguntar para o ChatGPT. Vamos perguntar para o ChatGPT? ChatGPT, vamos perguntar para ele, ó, só bota o erro só. Bota só o erro só. Ó, esse erro acontece porque o URL não está definido. Ah, tá aqui, ó. Copia o código. Aqui está minha biblioteca que eu tenho que usar. Biblioteca que eu tenho que usar é essa daqui, ó. Vamos tentar executar de novo? Executou. Se eu der um print HTML, ele vai me dar, deve me dar ó, ele pegou um objeto, tá? Então, tudo bem, foi bem sucedido essa URL aqui. Agora, vamos supor que eu pegue, então, a página que é errada. A página que dá erro. Vamos pegar a página com B. Essa página não existe. Opa, deu erro. HTTP not found. Tá? Erro 404, a página não encontrada. Bom, eu não quero esse erro dessa forma. Eu quero tratar esse erro. Então, eu vou colocar esse comando aqui, que é o meu comando crítico, né? Eu vou colocar ele num bloco try, 2 pontos, 2, 3, 4. E aqui eu vou botar aqui ó, print. Se ele passar por essa instrução, ele vai imprimir sucesso. E aqui o accept. O accept, eu vou
tratar alguns tipos de erro. Primeiro, o except. Que condição de erro que eu vou tratar? Primeira condição de erro é HTTP error. E aí eu vou imprimir F erro HTTP e mostra o valor da variável E. Tá? Uma outra condição de erro que pode acontecer nesses casos, tem vários tipos de erro que pode acontecer numa conexão com a internet. O segundo é o URL erro. URL erro. Uma outra condição que pode acontecer também de erro é uma outra condição qualquer. Aí eu vou entrar com a except. Eu vou entrar com a exception. Exception as exception. Vamos ver se ele vai funcionar isso aqui. Agora está dando outro erro. Ó. Name HTTP errors not defined. Isso aqui é porque eu estou usando uma função que não está definida. Que biblioteca deve ser? Vou lá no ChatGPT e pergunto, olha, está dando um erro aqui. O que é isso aqui? Não precisa nem fazer pergunta nenhuma. Ele já me diz, ó, é essa biblioteca aqui que está faltando. Vou usar essa biblioteca aqui, ó. Copia. Vamos lá para o try catch. Porque é a função HTTP error. Né? Eu estou usando aqui HTTP error. Né? Vamos ver se ele vai agora. Pronto. Ele deu a situação. Você vê que ele não imprimiu sucesso. Ele tentou executar HTML URL open, tentou usar essa primeira. Ele não conseguiu, ele já entrou no bloco de exception. Tá? Que foi esse bloco de HTTP error. Se eu tentasse fazer aqui, ó, só com exception, é capaz até de funcionar. Ó. Se eu chegasse aqui e eu não sei as condições de erro, tá? Bom, então vou usar default, exception. Será que ele vai pegar aqui também? Ele pega também, ó. Error exception HTTP error not found, tá? Também funcionaria. Exception é o genérico, né? Pega qualquer situação de erro. E se você souber discriminar essa situação de erro, você pode ir pegando outros casos. Vamos pegar mais um exemplo de uma situação de erro. Por exemplo, é a conversão de tipos. Né? Imagina que eu estou entrando com um dado, né, entre um valor. Você entra com o valor, essa variável S, ela vai ser uma string, tá? Posso chamar ela de qualquer nome aqui, vou chamar ela de i. Essa variável i, ela é uma string. O que retorna do input é uma string. Então faz o seguinte, ó, vamos entrar no bloco try catch, em que eu vou converter para y é igual a int de i. Eu vou pegar minha variável i, que é uma string, eu vou converter ela para inteiro. E eu vou chamar ela de y. E depois imprima print y. Tá? Se eu não tiver, primeiro vamos deixar sem o bloco try catch. Ó, eu venho aqui e vou pedir para você entrar com valor. Entra com valor. Por exemplo, se você entrar com 1, ele vai imprimir 1. Tudo bem. Mas se você entrar com valor que não é inteiro, por exemplo, y, ele dá erro e aborta o programa. Pô, eu não queria que você abortasse. Então eu vou colocar isso aqui dentro de um bloco try catch. Né? Aqui eu vou colocar um try. 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou colocar um except. O except, a condição de erro é vale erro. No caso, é conversão de tipos errado, né? As, e, por exemplo. E você imprime essa condição de erro.
value erro as e. Pronto. Vamos ver se ele vai sair limpo agora. Se você imprimir um valor inteiro, ele vai imprimir o inteiro, não dá erro. Se você chamar um valor que é uma letra, por exemplo, opa, invalid literal int com a base 10, p, tá? Ou seja, ele saiu limpo, tá? Então essa é uma outra maneira de eu pegar os erros aqui. Novamente, se eu chegasse aqui e colocasse o erro padrão, né, que é o exception, capaz de ele pegar também. Vamos ver se botar o exception. Imprimo com P, pronto, ele vai pegar do mesmo jeito. Ou seja, se eu souber o tipo de erro, eu posso colocar aqui, value error. Eu não sei, eu boto a referência padrão. É isso, então essa é a estrutura de um bloco. Eu estou falando try catch, né, porque normalmente em outras linguagens, mas aqui é try except, né? Try except. Então, é a maneira que eu tenho para tratar o erro sem o programa abortar. É isso. Muito obrigado, então.